Possível data do Galaxy Unpacked. Detalhes da nova linha Motorola Edge 20. iPhone 13 com carregamento reverso. Novo Nintendo Switch. E privatização dos Correios. Perdeu as principais notícias dos últimos dias? Então é hora de ficar por dentro em mais uma edição do Plantão TC. Depois de muitas idas e vindas, parece que finalmente temos uma data concreta para o próximo Galaxy Unpacked, onde veremos o anúncio dos novos dobráveis da Samsung e de vários outros produtos. De acordo com várias fontes, o evento será realizado no próximo dia 11 de agosto e será estrelado pelo Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Além deles, também teremos o anúncio dos relógios Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic e do fone Bluetooth Galaxy Buds 2, que deve herdar alguns elementos do Galaxy Buds Pro, como o cancelamento ativo de ruído. Depois do Unpacked, o próximo lançamento da Samsung deve acontecer só lá por outubro ou novembro, com o Galaxy S21 FE sendo um dos modelos mais esperados por quem quer um top de linha, mas não está disposto a pagar tão caro. O aparelho já teve algumas especificações vazadas, com versões com plataforma Snapdragon 888 e Exynos 2100, tela de 120 Hz e bateria de pouco menos de 4.500 mAh. Outra que deve apresentar novidades legais em breve é a Motorola, com a linha Edge esperada para chegar em algum momento nas próximas semanas, ainda no mês de julho. Composta por Edge 20, Edge 20 Lite e Edge 20 Pro, a linha recebeu grande foco de um famoso vazador nos últimos dias, dando uma boa ideia de suas especificações. O mais básico dos três viria com a plataforma da MediaTek, enquanto a versão base teria o Snapdragon 778G e o mais completo viria com o Snapdragon 870. Todos compatíveis com redes 5G e contando com outros pontos em comum, como câmera de 108 megapixels e opções que partem de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O Motorola Edge 20 teria ainda como diferencial as várias opções de cores e acabamentos, sendo 7 ao total, com até uma em couro sintético azul. Saindo de julho e agosto e passando para setembro, os novos iPhone 13 são cada vez mais comentados, não restando muito para a Apple revelar em seu evento. A novidade da vez é que os aparelhos podem contar com carregamento wireless reverso, algo esperado desde o iPhone 11, mas que nunca chegou de fato. Isso permitiria recarregar os fones AirPods e o Apple Watch com o próprio celular, como acontece com vários concorrentes Android, dando uma alternativa para quando você está na rua e fica sem carga em um dos seus acessórios. Além disso, devemos ter ainda 4 modelos do iPhone 13 divididos da mesma forma que a linha iPhone 12, mas o modelo mini de 5,4 polegadas seria fabricado pela Pegatron para baratear custos e assim tentar reduzir as perdas no lucro pela baixa demanda. E chega de falar sobre o que pode ser lançado, vamos pensar no agora. Bom, quase isso. A Nintendo finalmente lançou uma versão nova do Switch, que tem como grande novidade o uso de uma tela OLED de 7 polegadas no lugar do painel LCD de 6,2 polegadas. A resolução só HD, porém, foi mantida. No mais, não temos praticamente nenhuma mudança. Mas o novo Switch OLED tem 64 GB de armazenamento interno, base mais larga com ângulo ajustável, porta-LAN e alto-falantes aprimorados, buscando corrigir falhas pontuais do modelo lançado em 2017. O modelo já começa a ser vendido no mercado internacional no dia 8 de outubro, mas só deve desembarcar no Brasil em 2022. Seu preço nos Estados Unidos é de $350, 50 a mais que o antecessor. Então, se a média for mantida, podemos esperar o novo Switch OLED por algo próximo dos R$ 3.500 aqui no Brasil. Sonho para alguns, pesadelo para outros. Para o bem ou para o mal, é inegável que o assunto privatização dos Correios gera discussões em praticamente qualquer lugar. E pelo visto, isso vai se tornar ainda mais comum em breve. Depois de muitos estudos e incertezas, o governo finalmente decidiu o modelo a ser seguido para a privatização da estatal, afirmando que quer se desfazer de 100% do capital e enviando o projeto final para votação na Câmara dos Deputados. A votação deve acontecer entre os dias 12 e 15 de julho e ainda servirá para criar a Agência Nacional de Comunicações, que substituirá a Anatel para abarcar também a regulamentação dos serviços postais. Não foi dada uma previsão de valor que o governo espera arrecadar com a privatização, mas o edital deve ser aberto ainda em 2021. Seguindo com notícias da Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de lei que regulamenta que os pacientes internados em unidades de terapia intensiva têm o direito a se comunicar com a família, algo que foi alvo de muita discussão, especialmente pelos protocolos de segurança que envolveram a pandemia atual. Segundo o projeto, a possibilidade da chamada de vídeo será avaliada pela equipe responsável, que deverá definir, com base na situação da pessoa, se há ou não a chance de efetuar uma ligação com os familiares.
Todas as ligações serão registradas na ficha médica do paciente e não será permitido gravar ou tirar fotos durante a chamada para garantir a privacidade da equipe médica e demais pacientes que possam estar próximos. E aqui chegamos ao final de mais um Plantão TC. Gostou das notícias da semana? Eu confesso que, depois da boa experiência que tive com o Galaxy Z Fold 2, estou ansioso para ver esses novos dobráveis da Samsung, mas também não vejo a hora de colocar as mãos no novo Switch com tela OLED. Mas agora é hora de você comentar aí abaixo o que achou. E não se esqueça de se inscrever no canal, que já estamos quase chegando à marca de 1 milhão de inscritos. Um grande abraço e até a próxima!